Na nossa ordem do dia, o quarto item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.550, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que exige dos cabeleireiros afixar aviso sobre a proibição de uso do formol. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o nobre autor, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Um projeto simples, por si, conforme Vossa Excelência já leu, que exige aí o aviso no salão aí de cabeleireiros, o mal que faz o formol à saúde, tanto para o cliente, tanto como o aplicador desta substância. O uso do formol não é permitido pela Anvisa, né, pois pode ocasionar irritação, coceira, queimadura, inchaço, descamação, vermelhidão do couro cabeludo, queda de cabelo, ardência nos olhos, falta de ar, tosse, dor de cabeça, ardência e coceira do nariz devido ao contato direto com a pele ou com o vapor. Para o profissional que manuseia o produto de forma contínua, os prejuízos são ainda muito maiores. Nós temos acompanhado, e ontem eu estive num programa sendo entrevistado na Rádio Difusora, e era grande a preocupação em relação a este projeto, a ponto de uma cabeleireira ligar no programa, e parece que o nome da munícipe, da profissional da área, Sandra, ela dizendo a respeito que os bons profissionais já não usam mais o formol da forma como ele vem, que não é nem permissível mais a venda dessa substância em farmácias, não é comerciável mais, né? Mas nós alertávamos para o perigo que é de ainda dos profissionais desavisados, que ainda usam esta prática e conseguem, de alguma forma, irregular o formol. Para o profissional que manuseia isso aí de forma contínua, os prejuízos podem ser gravíssimos. Surgem feridas na boca, nas narinas e nos olhos, e câncer nas vias superiores, podendo levar a óbito, à morte. Vamos ver a gravidade de alguns profissionais que não estão aí ainda cientizados do risco que correm usando o formol assim de forma inadequada. Já os profissionais da área, e informação da própria Sandra, ontem ao vivo na rádio entrando, ela nos informou que eles, que são profissionais conscientes, que não querem proporcionar nenhum mal-estar aos seus clientes, nem a eles próprios, só utilizam materiais permissíveis pela Anvisa, pela Agência Nacional aí da Saúde. Portanto, é uma lei que vem ajudar na fiscalização para trazer qualidade de saúde. Quem é que não vai hoje num salão de cabeleireiro? Todos nós vamos, de vez em quando até eu corto o cabelo. E se alguém usasse lá, estaria também ali o cheiro do formol, vereador Doca, e poderia fazer mal. É a questão do cigarro, que às vezes faz mais mal para quem está ao lado, né, inalando a fumaça, que está fumando por tabela, do que o próprio usuário, que já está com o pé na cova e nem sabe, mas está fazendo mais mal para o companheiro ao lado. Mas é uma realidade, e fatos como esse semelhante ocorrem. O Márcio sabe disso. Mas a vida é assim, né? Nós corremos os riscos, mas precisamos gradativamente apresentar estes mecanismos para inibirem e trazerem mais qualidade de vida, e principalmente relacionado à saúde de nossos munícipes. Portanto, senhor presidente, é um projeto simples, que afixa, sim, esta placa, este aviso, não vai não vai onerar o profissional da área. Ele pode imprimir na impressora lá e fixar lá uma folha de sulfite, dizendo lá do perigo, do dano e do mal que causa o formol, o uso inadequado dessa substância. Portanto, são essas palavras do vereador Val, e peço aos nobres pares que apoiem votando, aprovando pela aprovação deste projeto. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val Freitas, do Partido Verde. Muito bem, vereador Val. Continua a discussão, projeto de lei de número 10.550, de 2010, que exige dos cabeleireiros afixar aviso sobre proibição de uso de formol. Em votação.
Muito bem. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.550, de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Somente para agradecer os nobres pares. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Quinto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.823, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, que exige nas joalherias e bijuterias cadastro dos fornecedores. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o senhor autor, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, projeto de lei de minha autoria, de número 10.823, que exige nas joalherias e bijuterias cadastro dos fornecedores. Ele é um projeto simples, porém de grande alcance, e vou explicar por quê. Em primeiro lugar, ele foi considerado legal e constitucional pela nossa consultoria jurídica. E o que ocorre aqui? Eu verifiquei durante todo esse tempo de polícia que nós, às vezes, prendemos um ladrão de joias, né? Ele nos indica a joalheria onde ele vendeu, e ao chegarmos lá, para que nós possamos prender ou indiciar o receptador, não existe prova documental nenhuma da aquisição daquela joia. A segunda delegacia do patrimônio lá do DEIC de São Paulo faz isso de uma forma administrativa, cadastra todas as joalherias e pessoas que vendem bijuterias e comércio que vendem bijuterias para verificar qual tipo de joia comprada, qual tipo de bijuteria comprada, de quem foi comprada, qual o preço pago, eventualmente até com a fotografia da joia. Esse projeto de lei, apesar da simplicidade, ele é de grande importância para a nossa polícia e para as vítimas que tiveram joias furtadas ou roubadas. Tive um caso na minha delegacia há cerca de 2 meses, onde nós conseguimos identificar o receptador, o qual era proprietário de 5 lojas, porém não tivemos a prova que ele havia comprado aquela joia roubada, apesar da ladra ter indicado aquele comércio como onde teria vendido. Então é um projeto simples, tranquilo, porém que vai dar embasamento para a própria polícia. Eu tive feedback de algumas joalherias, as que são sérias, né? Não se importando com isso, porque já fazem esse cadastro, até para se precaverem da compra de objetos obtidos de forma ilícita, através de roubo, de furto, etc. Então, é um projeto muito simples, porém um projeto de grande abrangência, que vai auxiliar a polícia na investigação e vai dar ao próprio comerciante a segurança de comprar qualquer tipo de objeto. Até porque, no corpo do projeto de lei, nós temos que todo estabelecimento de revenda de joias e bijuterias manterá cadastro de fornecedores que discrimine quem vendeu, ou seja, o fornecedor, o endereço, o telefone, a nota fiscal hábil de registro, ou seja, como é que aquele cara que está vendendo comprou para dar essa legalidade. E não existe nenhum problema de custo para a administração pública, porque é única e exclusivamente por parte do comércio local de joias e bijuterias. Então, eu pediria aos senhores, pela grande abrangência, principalmente na área policial e de investigação, que votassem favoravelmente e que esse projeto seja realmente colocado em prática e fiscalizado. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e o público aqui presente. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Continua em discussão o projeto de lei de número 823, que exige nas joalherias e bijuterias cadastro dos fornecedores. Em votação, o projeto de lei.
Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto. Teremos que votar agora a emenda de número 1 ao projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Se pudesse ler o texto da emenda, nós estamos aqui com uma pequena dúvida. Essa presidência percebeu o que está acontecendo, o vereador Durval Orlato já está com a emenda na mão, em que pese vamos fazer a leitura. Emenda de número 1 ao projeto de lei de número 10.823, da nova redação, a ementa e suprime o parágrafo 1º do artigo 1º. A ementa passa a ter a seguinte redação: obriga os estabelecimentos comerciais de revenda de joias e bijuterias a manterem cadastro de seus fornecedores. Suprima-se o projetado parágrafo 1º do artigo 1º, transformando em parágrafo único o parágrafo 1º. Lida a emenda. Questão de ordem. Veja, nós estamos em processo de votação, vereador Paulo Sérgio. Eu não posso lhe conceder uma questão de ordem. Eu posso ler a emenda, certo? Mas não posso, por uma questão legal. Não pode ter mais discussões. Nós já estamos no processo de votação. Essa emenda foi colocada no dia 8/2/2011 ao projeto. Vem assinada pela Comissão de Justiça e Redação, que tem os vereadores Fernando Bardi como presidente e relator, vereadora Ana Tonelli, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA, vereador Roberto Conde e o vereador Paulo Sérgio Martins. Está em votação a emenda de número 1. Vereador DOCA. Com 10 vereadores votando sim, um vereador votando não, 4 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 10.823. Portanto, aprovado o projeto, bem como a emenda. Sexto item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 10.937, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei 3.912 para prever nos terminais e pontos de parada de ônibus que as informações escritas o sejam também em braille. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Projeto também simples, como o projeto anterior, mas de grande alcance, a exemplo do projeto do Dr. Paulo. Nós temos aí, nos pontos de parada, nos pontos de ônibus e também nos terminais, as informações escritas. E na Lei 39.12 de 92 estão previstas várias informações obrigatórias que devem ser afixadas nos ônibus, nos pontos de parada, sendo que o objetivo deste PL 10.937 é que todas as informações escritas disponibilizadas aos usuários nos terminais das linhas e nos pontos de ônibus sejam transcritas para a linguagem do Braille. A sugestão para apresentarmos este projeto partiu de um munícipe no dia 25 de maio, agora deste ano, durante a realização de uma audiência pública para debate do projeto 10.821, de autoria deste vereador,
que previa a prioridade nos procedimentos administrativos no caso de pessoa com deficiência, mobilidade reduzida ou doença grave. Tem prioridades nos assuntos da administração. É justíssimo. Naquela ocasião, várias pessoas portadoras de deficiência estavam presentes no plenário, além de o conselheiro Paulo Moretti, né, do conselho também, e do promotor público, doutor Mauro Vaz de Lima. Aqueles que fizeram uso da palavra no plenário apresentaram sugestões muito relevantes, e dentre elas, para que em todos os pontos de ônibus ocasionasse o mérito desta lei, essas exigências. Nós apresentamos o projeto. Como sempre, a maioria dos nossos projetos são oriundos, são derivados de pedidos da própria população, dos munícipes. E, muitas vezes, nós questionamos no ato do pedido. Escuta, esse projeto eu até gostaria de apresentar, mas vai cair na inconstitucionalidade, vai cair aí no vício de iniciativa. E, às vezes, os munícipes não querem saber, não. Não, mas nós já pedimos, já foi, ninguém fez, várias vezes. Então, você tem que apresentar, e nós temos que apresentar mesmo para trazer o mérito aqui à discussão. Então, mesmo com o parecer da comissão jurídica, analisando o projeto, ele achou também que deveria ser iniciativa do Executivo, nós consideramos um pedido justo, né, a reivindicação desses munícipes, que vivem no seu dia a dia as diversas dificuldades para a sua locomoção, e que esta solicitação foi apresentada aqui nesta Casa de Leis, sendo merecedora de nossa atenção, de nosso debate. Por isso, é que apresento esse mecanismo para os nobres pares, para aprovarmos. E se o Executivo entender, se sensibilizar, pode acatar, senão, certamente, posteriormente, virá o veto. E aí não teremos outra ação a fazer, senão acatar o veto. Senão vai gerar aquela despesa desnecessária. Mas eu tenho ainda esperança de chamar a atenção do nosso Executivo, entender a necessidade, porque isso é respeito, isso traz dignidade. A pessoa que tem deficiência visual, ela precisa ter condições, andar de igual para igual, e para isso nós precisamos também dar condições a ela. Por isso eu peço aos nobres pares que aprovem mais este projeto de lei, que traz qualidade de vida a eles também. Senhor presidente, vereador Silvio Hermani, são essas as palavras do vereador Val. Obrigado. Continua em discussão projeto de lei número 10.937. Com a palavra, nobre vereador José Carlos Ferreira Dias. Ai, Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei número 10.937, do nobre companheiro Enevaldo Ramos de Freitas, altera a lei 3.912, de 92, para prever nos terminais e pontos de parada de ônibus que as informações escritas ou sejam também em braille. Eu quero aqui todas as informações escritas disponibilizadas aos usuários em placas e cartazes nos terminais das linhas e pontos de parada de ônibus serão também em braille. Eu quero aqui até parabenizar o nobre vereador pela sua iniciativa, que realmente o que o vereador falou aqui nesta tribuna é aquilo que acontece todos os dias pela cidade. As cobranças das pessoas que realmente nos cobram, pedindo que seria o melhor feito pela Câmara Municipal junto aos vereadores, o atendimento das suas solicitações. E sabemos que esse projeto de lei é um projeto que o vereador, junto com a sua equipe de trabalho, né, sua assessoria, elaborou com todo carinho,
dando a esta classe uma segurança total. E nós sabemos aqui, senhoras e senhores vereadores, que já foi pedido, vereador Val sabe disso, que colocasse, mesmo estou falando em placas, anterior a esse, que é um projeto de lei de autoria do vereador Zé Dias, já passou pela Câmara Municipal também, que se as empresas colocassem aquelas placas do itinerário dos bairros, né, na porta traseira do ônibus. Vereador Val, veio para casa que veio, acho que, se não me engano, veto total, coisa e tal. Sendo que, o que seria uma placa para a empresa? Porque muitas vezes a pessoa que tem sua forma de trabalhar, de analisar, e sabendo que é uma dificuldade para tomar um ônibus quando ele chega num ponto, num abrigo, a pessoa precisa correr lá na frente e ver para que destino esse ônibus está indo. Sendo, se tivesse uma placa, como o senhor está falando também desta placa, é fundamental. E está aí, são coisas que realmente vêm trazer mais facilidade à população com custo mínimo das próprias empresas. Talvez nem do governo, mas das próprias empresas, né? Isso existe, vereadores, em cidades que já visitei por esse estado, por esse país, esse trabalho no qual eu estou dizendo aqui, o vereador Val também está citando em seu projeto de lei. Eu acho que merece um pouco mais de carinho à sociedade, para que nós possamos levarmos desta casa uma segurança, um conforto a mais, porque, principalmente, a gente que tem condições favoráveis de estar num local e está correndo atrás de um ônibus para ver as condições e o local para onde ele vai indo, para que bairro ele passa, que rua que ele passa, nós sabemos também que aqui esse projeto de lei está, da mesma forma, contemplando esses direitos que realmente essa classe necessita, vereador. Parabéns, mais uma vez, por esse projeto de lei. Eu acredito que o prefeito, dentro da sua sensibilidade, dará a esse projeto também condições para que possa ser atendido junto à comunidade que realmente, aquela classe que realmente precisa do poder público. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.937. Com a palavra a nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, a iniciativa do nobre colega vereador Val é no sentido de exigir algumas regras para o executivo, que, embora seja louvável, e seria importante que todos os nossos deficientes visuais pudessem acessar com tranquilidade, tateando os coletivos, mas é uma pena que a lei tem vício de iniciativa, e eu não tenho visto aprovação de lei aqui pelo Executivo, e que depois, mesmo indicado, se transforme numa ação concreta. Essa lei que o vereador está alterando é uma lei municipal de iniciativa do prefeito, então, à época, Miguel Haddad. Ela é de 92, e lá pede claramente os locais onde pode ser afixado as informações para os usuários. Essa lei sofreu tantas alterações no decorrer do ano que já merecia uma consolidação. Aí tem mais um apontamento. Teve várias mudanças no decorrer desses anos. Mas a lei está em vigor. Então, o prefeito faculta-se ao prefeito aí a possibilidade de consolidá-la, atualizá-la, e isso não é feito. Se deixa meio embaçado, como assim, não, a lei manda fazer, mas eu também não fiscalizo. Será que está acontecendo as infrações, as cobranças, que estão as multas estabelecidas aqui? Já tem aqui na lei original
que à direita da porta de entrada traseira, o itinerário da linha a ser percorrido, trajetos de ida e volta. Está na lei, né? Então, a gente fica aqui falando, óbvio, já está na lei, a gente quer acrescentar dispositivos. Eu tenho feito os meus votos em projetos de leis constitucionais que têm parecer de legalidade. À exceção desse, eu aviso o vereador, ao autor, que eu votarei a favor do projeto de lei. Embora contrariando um pouco a minha postura de só aprovar projetos que tenham condições de ser aprovados lá pelo Executivo. Porque eu vejo que já foi tão mexido, quem sabe o prefeito passa mais uma condição. Porque se vier um veto aqui, aí eu quero ver o veto de todos os outros dispositivos que não estão sendo cumpridos, de outras leis também. Então, não sei se no bojo aí de um projeto de lei, que acho que é o último da nossa pauta, que está revogando leis históricas aqui da cidade, e algumas leis importantes de vereadores que nem mais estão aqui, e simplesmente com a caneta, porque tem algum vício, não se requereu a DIN e está aqui sendo revogada. Então, eu gostaria da atitude do senhor prefeito de olhar para essa lei que disse que está em vigor e ver se a consolida, atualiza, aí sim inserindo se vier um veto aposto a esse projeto, que ele justifique no veto que está atualizando a lei e que vai inserir o dispositivo proposto pelo autor. É um desafio, porque dizer que tem vício de legalidade e não fazer nenhuma ação para atender o que o vereador está solicitando, também fica muito cômodo para o senhor prefeito. Ele põe lá os seus agentes da Procuradoria Jurídica para ficar fazendo defesa contra a iniciativa, mas também não faz nada em favor da execução da proposta. Só me permite uma parte? Pois não, vereador. Quero parabenizá-la pela fala, né, que contemplou até algo mais. Né, parabéns mesmo, elucidou ainda mais o fato e dizer que na atualidade em que a gente vive, eu acho difícil justificar até o Executivo a não implantar um sistema desse, porque é uma injustiça muito grande, é uma necessidade, é a leitura deles, eles precisam. Então, parabéns pela sua fala. Obrigado. Então, aqui a defesa que faço é que não só os deficientes visuais tenham acesso à informação, mas os usuários, qualquer usuário tem que ter acesso. Nós estamos colocando um elemento a mais, mas hoje os usuários também não têm acesso a todas as informações. Então, vamos a esse desafio, a saber o que o prefeito vai fazer em relação a essa propositura e, em vindo o veto, se realmente ele vai acolher todas as informações que já foram apostas nessa Lei 3.912. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Muito bem, vereadora Marilena Negro. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, por precaução, sugiro a Vossa Excelência que, se assim o entender, coloque a apreciação do plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Obrigado. Atendendo a solicitação verbal da vereadora Ana Tonelli, vamos colocar em votação a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Só esperando a abertura do nosso painel para a votação da prorrogação dos trabalhos. Em votação, a prorrogação dos trabalhos. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.937, de autoria do novo vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Em votação.
Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes e essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.937, Questão de ordem. de autoria do novo vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Questão de ordem do vereador Val Freitas. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer os vereadores, em especial, que entenderam que, apesar do apontamento jurídico, mas entenderam o mérito do projeto e a sua necessidade. Obrigado. Muito bem, vereador Val. Esta presidência vai suspender os trabalhos por até 15 minutos, se necessário, vereador Doca, e convoca aos 16 vereadores, inclusive essa presidência, para uma reunião no Salão Nobre. Estão suspensos os trabalhos por até 15 minutos, se necessário.